A Bíblia dirige-se à imaginação, que é sensação espiritual, e apenas imediatamente ao entendimento, ou razão. No 5º capítulo do livro de Efésios somos instruídos a: Desperta, ó dorminhoco, e levanta-te dentre os mortos. Agora, a razão nunca poderia compreender estas palavras, mas a Bíblia está convocando a imaginação para despertar, dizendo-lhe que ela está dormindo, sonhando que seu mundo exista. Mas a imaginação, agora um ser racional, não sabe disso e, portanto, não pode acreditar. Todos os mandamentos das Escrituras são endereçados e cumpridos pelo Senhor, que é toda imaginação. É a sua maravilhosa imaginação humana que é chamada a despertar. Por que você dorme, ó Senhor? Desperta. Salmos 44. A maior confissão de fé que o homem já recebeu por meio de revelação é chamada de SHMA. Está registrado no capítulo 6 de Deuteronômio como: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. O Senhor mencionado aqui é o Elohim, que é uma unidade composta de um, composta de outros. Eu sei, pois estive em sua presença. Ele me abraçou e me incorporou em seu corpo. Desde aquele dia, em 1929, tenho sido um com o corpo do Senhor ressuscitado. Acredito que somos os deuses mencionados no Salmo 82, que é citado no 10º capítulo de João como: Deus tomou o seu lugar na Assembleia Divina. No meio dos deuses ele julga, dizendo: Vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Você notará que esta afirmação começa no passado, afirmando que os homens são deuses, filhos do Altíssimo. Então o futuro é profetizado como: Você cairá como um só homem. Esta queda não foi um castigo, mas um plano, um fingimento através de uma aparência assumida, a fim de esconder a verdadeira intenção, que é uma expansão da existência futura e do nascimento final. Tendo-nos escolhido em si mesmo antes da fundação do mundo, um homem caiu, fragmentando-se nos inúmeros homens que agora aparecem. Somos os deuses disfarçados que não reconhecem nossos irmãos, nem a nós mesmos. No início do Gênesis é dito: O Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem e, enquanto ele dormia, arrancou-lhe uma das costelas. Deus fez uma mulher da costela e a trouxe ao homem que disse: Esta, finalmente, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque ela foi tirada do homem. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa, tornando-se uma só carne. Esta afirmação é um mito quando vista através dos olhos da razão, mas é verdade. Você entenderá isso perfeitamente quando for revelado em você. Tendo tido a visão, eu digo que você não tem corpo distinto de sua alma. O corpo que as Escrituras chamam de Eva é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos. O corpo físico que você veste, seja masculino ou feminino, é emanado por Eva. Ela é a Jerusalém do alto, que é a emanação do Senhor. Embora escondido da vista, você é tão um com Eva que, se fosse atingido e sentisse dor, proclamaria: Estou com dor, e eu estou, é o nome de Deus. A imaginação está unida a você e você está unido a mim pelas nossas Jerusalém emanadas. A Jerusalém de baixo leva os filhos à escravidão, e a Jerusalém de cima leva os filhos à liberdade. Quando questionado pelos judeus, Jesus disse: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei novamente. Não entendendo, eles disseram: Levamos 46 anos para construir este templo, e você vai levantá-lo em 3 dias? É assim que a mente do homem pensa. Pensando em algo externo feito por mãos humanas, não sabiam que Jesus falava do templo da alma. Paulo sabia disso, pois questionou os coríntios, dizendo:
Não sabeis que sois o templo do Senhor e que o Espírito de Deus habita em vós? Eva é seu templo, sua emanação e sua esposa até que o sono da morte passe. Ela é a sua alma, a qual Deus, imaginação, se apega e com quem se tornou um. Não há outra Eva. Caindo em um só corpo, você entrou em sua caverna e encontrou seu Salvador na sepultura. Alguns encontraram ali uma vestimenta feminina e outros uma masculina, tecida com cuidado. Encontrei uma roupa masculina. Minha esposa encontrou uma vestimenta feminina, mas ela não é feminina e eu não sou homem, pois em Cristo não há homem ou mulher, nem escravo ou livre, nem grego ou judeu, nem preto ou branco. Sendo um com Cristo, você, toda imaginação, está acima da organização da morte eterna. Em sua grande obra chamada Jerusalém, Blake fala do sono de Albion e de sua passagem pela morte eterna, que é a vida como a conhecemos. Este mundo parece interminável e sem propósito, pois quando um homem rico morre, ele deixa sua riqueza para trás. E quando um homem pobre morre, ele é colocado na cova de indigente. Mas, no mesmo período de tempo, seus corpos se transformarão em pó e ossos, e ninguém será capaz de distinguir um osso do outro. Independentemente do que o homem pareça alcançar aqui, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos do Senhor. E a força do homem aqui é a fraqueza de Deus. No entanto, este mundo tem um propósito, pois o homem tem que passar por ele para entrar na vida eterna. No poema de Blake, Jerusalém, ele fala do sono do poder enquanto ele passa pela morte eterna e de seu despertar para a vida eterna, dizendo: Este tema me desperta no sono noite após noite e toda manhã me acorda ao nascer do sol. Então vejo o Salvador sobre mim, espalhando seus raios de amor e ditando as palavras desta suave canção. Em sua carta ao Sr. Boots, Blake falou deste poema, dizendo: Posso elogiá-lo porque não ouso fingir ser outra coisa senão a secretária cujos autores estão no céu. É o poema mais grandioso que este mundo contém, pois o Espírito da Verdade o ditava manhã após manhã, às vezes 12, às vezes 20 ou 50 versos de cada vez. O que agora parece ser o trabalho de uma longa vida foi produzido sem trabalho ou estudo e muitas vezes contra minha vontade. Assim começa o poema. Despertai. Acorde, ó dorminhoco na terra das sombras, acorde. Expanda. Eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino. O ser no qual estávamos contidos caiu deliberadamente neste estado chamado morte, com o propósito de expansão para uma vida gloriosa. Sua história é contada na parábola do grão de trigo, que, a menos que caia na terra e morra, fica só. Mas se morrer, produz muito. Aqui está a história do mistério da vida através da morte. Sendo todo imaginação, se quiser uma extensão da realidade, devo contrair-me e morrer. Devo esvaziar-me da glória que tive com o Senhor e entrar no único corpo que cai. O mundo nos diz que a queda foi um erro, mas não é assim, pois Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Um dia você despertará, sua máscara será retirada e você será aprimorado além de seus sonhos mais loucos ao despertar para a vida eterna. E quando todos despertarmos, nos conheceremos mais intimamente do que é possível nos conhecermos aqui. Minha esposa e eu frequentemente temos os mesmos pensamentos, mas não importa quão íntimos sejamos, não podemos saber a intimidade que teremos quando essas roupas forem tiradas e formos mais uma vez despertados para a vida eterna. Todos acordarão com o tempo, mas não por qualquer esforço de sua parte enquanto estiverem aqui. Seu despertar foi predeterminado e acontecerá na hora certa, independentemente de você estar engraxando sapatos ou empregando 1 milhão de pessoas. Nosso governo tem, sem dúvida, 1 milhão de pessoas em sua folha de pagamento, com o presidente como chefe. Então, num sentido técnico, ele emprega 1 milhão, mas esta noite quem engraxa os sapatos pode acordar,
enquanto o presidente continua a dormir, mas ninguém pode morrer. Essa é a parte gloriosa. Seu corpo é sua emanação. Corte sua cabeça e, acreditando que você é isso, você renovará instantaneamente o mesmo corpo, mas sem nenhuma parte faltando. Você sairá da roupa que usa agora e os homens o chamarão de morto, mas você terá acabado de vestir outra roupa sem pontes, sem obturações nos dentes, sem cabelos grisalhos, sem necessidade de usar óculos ou aparelho auditivo, para descobrir que é um jovem, ou mulher, de cerca de 20 anos de idade. Você estará em um mundo terrestre tão real quanto este e continuará sua jornada até acordar. Acordei e sei que quando esta vestimenta for retirada não estarei mais neste mundo de morte. Este mundo, porém, não termina no ponto em que os sentidos deixam de registrá-lo. Você não pode seguir aqueles que são chamados de mortos, por causa da sua limitação. Mas o seu amigo que emanou o corpo que você conheceu aqui não está morto para si mesmo. Em vez disso, ele agora emana o mesmo corpo, apenas jovem, onde continua a sonhar com a existência do seu mundo, sem sequer saber que passou pela porta chamada morte. É como sair de um cômodo e entrar em outro. Seu amigo está no mesmo mundo fabuloso e terrestre que os mistérios chamam de morte eterna, e do qual um dia ele despertará para a vida eterna. Tendo descido e entrado no mundo da morte, um dia ele despertará e descobrirá que se expandiu e cumpriu o seu propósito. Deus estabeleceu um limite para a contração e a opacidade, mas não para a translucidez ou a expansão. No capítulo 1 do Gênesis está dito: Deus fez o homem à sua imagem. Homem e mulher os fizeram. O segundo capítulo muda isso um pouco, mas não é uma contradição se você ver isso através da imaginação. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua boca o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. O destino do homem é tornar-se um espírito vivificante, e não apenas permanecer um corpo animado. O propósito da sua queda é transformá-lo em um mundo totalmente diferente, onde você é um espírito vivificante, animando tudo ao seu redor. Lá você irá parar o tempo à vontade e reiniciá-lo. Esse é o seu destino. Agora, a razão não consegue entender isso, e você não pode culpar ninguém que não tenha tido a visão. Os estudiosos acreditam que a Bíblia é totalmente mito, e certamente é. Se você desmontar meu corpo, não encontrará nenhuma costela faltando, mas as Escrituras nos dizem que uma foi removida. A palavra costela é a palavra hebraica, tsela, tsaila, que significa literalmente, uma porção da alma que emana, que deixa tudo e se apega à sua emanação até se tornarem uma só carne. Você se apegou e se tornou sua emanação tão completamente que acredita que é isso. Ao se apresentar, você sempre diz eu sou antes de dar seu nome. E se você está ferido, você diz: estou com dor. Sempre invocando o nome de Deus, você não diz: Deus está sofrendo, mas eu estou, e esse é o nome de Deus para sempre, porque os deuses desceram. Agora deixe-me repetir, não acredito apenas em Deus, acredito que todos os homens são deuses e que o homem coletivo é Deus. Acredito que quando você machuca os homens, você machuca a Deus. E quando você machuca os homens, você machuca a si mesmo, porque você é Deus e não há outro. Apesar dos horrores do mundo, Deus é amor. Quando você está na presença dele, você não consegue sentir nada além de amor. E quando o amor o envolver e você se tornar um com Deus, você conhecerá um êxtase que nunca conheceu antes. E com essa união você se incorpora ao seu corpo e se reconhece todo amor. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Romanos 6. Quando você é incorporado ao corpo de amor, você está unido ao único corpo, ao único Espírito, ao único Senhor, ao único Deus e Pai de todos, sabendo que você é Ele. Então você despertará como aquele que comandou a queda,
pois terá cumprido o seu propósito. Você despertará neste mundo de morte sabendo que você é Deus, o Pai do Filho unigênito de Deus, Davi. Está registrado que no Espírito Davi chamou Jesus de Adonai, que é o nome hebraico para Pai, Senhor. Em hebraico, o nome Yad-Revalre, pronunciamos Yod-Rei, é tão sagrado que a palavra Adonai é substituída. No Espírito, Davi te chamará de Pai, e você terá cumprido o Salmo 2. É Davi quem diz: Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Um dia, quando o seu tempo aqui for cumprido, você despertará e nascerá do alto. Então Davi aparecerá e todo o drama das Escrituras se desenrolará dentro de você, revelando sua verdadeira identidade. Então você saberá que é um dos deuses que concordou em sonhar em conjunto. Agora, sonhando em conjunto, você e eu vemos um edifício de forma idêntica. Você pode vê-lo através dos olhos de alguém que gostaria de possuí-lo. Posso vê-lo através dos olhos de quem o admira sem desejo de posse, mas vemos o mesmo edifício. Vemos as mesmas ruas e reconhecemos o mesmo número para podermos ir aonde quisermos. Mas o mundo é um sonho e nós somos os deuses que concordaram em sonhar em conjunto para não haver confusão. Se tivéssemos concordado em sonhar individualmente e todos tocarem solos, esta seria a peça mais selvagem e louca possível. Convido você agora a fazer tudo e imaginar que você realmente é o homem ou a mulher que deseja ser. Mas não duvide, pois no minuto em que a dúvida surge uma divisão mental, pois a dúvida é o diabo. Se você acreditar que, independentemente do que o mundo lhe diga, você é o homem que deseja ser, não enlouquecerá. Em vez disso, você se tornará esse homem. O mundo dos seus sonhos se reorganizará para encaixar nele a sua nova imagem, sem qualquer dificuldade ou ajuda de sua parte. Quando alguém nascido na pobreza persiste em sonhar que possui uma grande riqueza e o seu sonho se realiza, a sua riqueza parece perfeitamente natural para quem não conhece o seu sonho. Você está sonhando. Se você tentar realizar seu sonho enquanto duvida de sua possibilidade, estará caminhando para um colapso nervoso. Mas se você der tudo de si em sua reivindicação maravilhosa, você a cumprirá, pois todas as coisas são possíveis para o Deus que você é, pois você é o Deus de quem a Bíblia fala. Quando os deuses desceram à semelhança dos homens, alguns encontraram uma vestimenta feminina e outros, uma masculina. Entrando no portão da morte com aqueles que entram, e deitando-se na sepultura com visões da eternidade, os deuses estão sonhando o sonho da vida até que acordem e vejam Jesus e as roupas de linho que foram tecidas com a cooperação de um homem e uma mulher. Estas eram emanações da alma que não é nem masculina nem feminina. Assim como foi ordenado que todos os homens morressem uma vez e depois disso viesse o julgamento, assim também Cristo foi oferecido uma vez pelos pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez, não por causa do pecado, mas para salvar aqueles que o esperam ansiosamente. Hebreus 9. Você pode ouvir falar da morte de alguém, mas ele não morreu para si mesmo, pois foi determinado que todos os homens morreriam apenas uma vez. Morremos quando deixamos nosso lar celestial para descer e assumir as limitações da carne. Naquele momento estávamos unidos a Cristo numa morte como a dele, com a promessa de que estaríamos unidos a ele numa ressurreição como a dele. Sua morte acabou. Quando você passa pelo portão chamado morte, você não morre, mas emana instantaneamente um corpo jovem e inexplicavelmente novo. A maioria dos que passam pelo portão nem sabe disso. Eles simplesmente não dão valor ao seu corpo jovem, assim como fazem tudo aqui. Durante todo o dia um milagre acontece em seu corpo. Sem que sua mente racional e consciente saiba, o jantar desta noite está sendo convertido em sangue, tecidos e ossos. Nenhum homem pode fazer uma gota de sangue,
fazer crescer um novo coração ou fazer um fio de cabelo na cabeça. Outro dia foi registrado que um médico havia afirmado que seu paciente não poderia viver 3 semanas sem um transplante de coração. Ele operou o homem, deu-lhe um coração novo e o homem viveu 18 dias. Não importa o que os médicos façam, nenhum homem viverá 1 hora além do período de tempo que nos foi dito no Sermão da Montanha. Quem, por estar ansioso, pode acrescentar 1 hora à sua vida? No entanto, o homem continua acreditando cegamente que pode. Tudo o que ele está fazendo é divulgar seus cirurgiões e o mundo médico. Você não é o corpo que veste, então, quando o coração, o fígado ou os pulmões se desgastarem, você simplesmente sairá dele e emanará um novo. Feito à imagem de Deus, você é o filho pródigo de Deus que saiu do Pai. Você se apegou ao corpo que usa com tanta força, tornou-se uma só carne com ele, de modo que sempre que ele for ferido, você será ferido. Esse é o Adão e Eva das Escrituras, portanto, não é um mito. Sua emanação sai de você, mas não de uma costela. Você não tem corpo distinto de sua alma. Seu corpo chamado é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos, a principal entrada da alma nesta era. Você agora é uma alma vivente, destinada a se tornar um espírito vivificante. Tendo caído, você emana um corpo, que é necessário para funcionar neste mundo, e você automaticamente faz isso sem faltar nenhuma parte. Conheço aqueles que saíram deste tempo-espaço e nem sabem que morreram. Se eu lhe dissesse agora que você não está apenas dormindo profundamente, mas também morto, você me consideraria louco e possuidor de um demônio. Foi o que disseram do Cristo ressuscitado. Porque ouvi-lo, ele está louco e tem um demônio. Pegando pedras para apedrejá-lo, eles disseram: Nós te apedrejamos por blasfêmia, porque você sendo um homem afirma que é Deus. Então ele respondeu: Não está escrito em sua lei. Eu digo que vocês são deuses? Se ele vos chama de deuses a quem veio a palavra de Deus, então por que dizeis daquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo que ele blasfema? João 10. Jesus nunca afirmou que era maior que outro. Aqueles que o ouviam não sabiam que eram Deus, e ele estava apenas tentando despertá-los para a lembrança de que eram os filhos que desceram. Ele disse: Vai e diga aos meus irmãos que estou ascendendo para meu Pai e seu Pai, para meu Deus e seu Deus. Ele nunca afirmou que seu Pai era diferente do deles ou que seu Deus era diferente, mas eles não conseguiam entender o mistério. Tentaram apreendê-lo com a mente racional, mas tudo acontece na imaginação, que é Deus. O homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e esse é o próprio Deus. William Blake. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.